22ª reunião ordinária, 23 de junho de 2025. Convido a todos a ficar de pé e fazer a nossa oração inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao nosso vereador secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Vereador Roberto. Presente. Vereador Carlos Eduardo. Presente. Vereadora Franqueline. Presente. Vereador João Batista. Presente. Vereador Gabriel Reis, presente. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Márcio Moraes. Presente. Vereador Juninho da Academia. Presente. Vereador Marcelo do Mazico. Presente. E passa a palavra ao presidente. Sob a proteção de Deus, havendo no legal, declaro abertos os trabalhos da 22ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados correspondentes aos projetos em pauta. Em relação aos comunicados, o ofício número 117 do Gabinete do Prefeito, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, encaminho em atenção o requerimento número 48 de 2025, de autoria do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, as informações solicitadas relativas à utilização e aos gastos com o veículo oficial Fiat Mobi, placa PZI 6572, no período de outubro a dezembro de 2023. Conforme o ofício número 8 de 2025 da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, de responsabilidade do secretário Cássio Nazareno Aparecido de Carvalho, o referido veículo, ainda que formalmente lotado na Secretaria de Administração, esteve provisoriamente à disposição das Secretarias Municipais de Transporte e de Saúde, sendo utilizado para atendimento de demandas operacionais e assistenciais de ambas as pastas. No período indicado, o veículo foi abastecido com 224,77 litros de gasolina, totalizando R$ 1.169,82 em despesas com combustível, conforme demonstrado na planilha anexa. Estima-se, com base na média de consumo, que o veículo percorreu aproximadamente 2.000 a 2.500 km nos 3 meses em questão, com média mensal de 700 a 800 km. Destaca-se que não foram localizadas parte de área, nem relatório de uso nos arquivos da Secretaria, tendo em vista que o veículo foi utilizado em pequenos deslocamentos internos e em viagens rápidas às cidades vizinhas, o que justifica a ausência de documentação formal quanto aos destinos e horários de uso. As requisições de abastecimento contendo datas, quantidades e motoristas responsáveis estão detalhadas na planilha anexa que acompanha esse ofício, sendo que os cupons estão ilegíveis pelo tempo e qualidade do papel. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 95, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando o aumento na destinação de recursos financeiros voltados à aquisição de medicamentos, materiais essenciais e custeio de exames que são solicitados pelos médicos para a continuidade do tratamento ao atendimento dos enfermos do nosso município. Diante do aumento da demanda por serviços de saúde e do crescimento no número de pacientes em situação de vulnerabilidade, os recursos atualmente disponíveis têm se mostrado insuficientes para garantir o atendimento adequado e contínuo da população, conforme tem sido reivindicado por várias pessoas a este vereador. Assim, se faz urgente a necessidade de ampliação do orçamento destinado a este fim, tendo em vista que, para a realização de festas, a Prefeitura tem gasto uma enorme quantidade de dinheiro, sendo que grande parte desses recursos poderiam ser utilizados na Secretaria de Saúde, como forma de garantir um atendimento mais digno e humanizado à nossa população, em especial a de baixa renda. A indicação número 96, subscrito pelo vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que providencie com urgência a aquisição de materiais básicos para o aprimoramento dos serviços de fisioterapia oferecidos na rede municipal de saúde de Jaci. É fundamental que nossos munícipes tenham acesso a um atendimento de fisioterapia completo e de qualidade. Para isso, a disponibilidade de equipamentos adequados é crucial. Sugere-se a aquisição dos seguintes itens, que são essenciais para uma gama variada de tratamentos e reabilitação. Teraband, utilizado para exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação. Tatame, essencial para a realização de exercícios no solo, alongamentos e atividades que exijam superfície macia e segura. Aparelho de choque, fundamental para o alívio da dor
e estimulação muscular em diversas condições, bolsas de gel, indispensáveis para termoterapia, auxiliando no tratamento de lesões e inflamações. A aquisição desses materiais visa não apenas modernizar os equipamentos existentes, mas a reposição de equipamentos faltantes, para ampliar a capacidade de atendimento aos pacientes que necessitam de fisioterapia em nossa cidade. Indicação número 97, também do vereador Júnior Presídio de Oliveira, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando com a máxima urgência providências junto à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, para a solução imediata do problema de mau cheiro das águas do reservatório do Funil, no loteamento náutico Porto do Sol, em nossa cidade, a jusante da Estação de Tratamento de Esgotos, ET. Moradores do referido loteamento têm relatado constantes e intensos odores desagradáveis, especialmente em períodos de maior calor, o que tem gerado grande desconforto e transtornos diários. A situação compromete a qualidade de vida dos residentes, afetando a saúde e o bem-estar da comunidade local. Indicação número 98, também do vereador Júnior Presídio de Oliveira, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando por meio deste indicar ao Poder Executivo Municipal que solicite com urgência a continuidade da manutenção das estradas da Boca da Mata em todas as suas extensões, bem como a poda das árvores em todo o trajeto. É de conhecimento público a importância dessas estradas para a mobilidade e o escoamento da produção rural local. Embora manutenções pontuais tenham sido realizadas, a deterioração das vias em outros trechos e o crescimento excessivo da vegetação às margens têm causado transtornos significativos aos usuários. A falta de manutenção contínua e a presença de galhos invadindo as pistas comprometem a segurança dos veículos e pedestres que utilizam as estradas, além de dificultar o tráfego em dias de chuva e reduzir a visibilidade, aumentando o risco de acidentes. Desta forma, é fundamental que o Poder Executivo providencie a retomada e continuidade dos trabalhos de manutenção, incluindo patrulhamento, cascalhamento e a poda das árvores. E o requerimento número 53, também do vereador Júnior Presídio de Oliveira, solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando que o mesmo solicite à Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI de Jaci, o envio dos seguintes documentos e informações referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025. Todas as folhas salariais da instituição, mês a mês, dos períodos indicados, todas as rescisões trabalhistas realizadas no período com a devida certidão de débitos trabalhistas anexa, demonstrativo dos gastos mensais com funcionários, demonstrativo dos gastos mensais com terceiros prestadores de serviços, relatório detalhado de todas as empresas fornecedoras à instituição, incluindo os respectivos valores de contrato ou de fornecimento. Essa solicitação se fundamenta no poder de fiscalização do Poder Legislativo, conforme previsto no artigo 31 da Constituição Federal do Brasil, que estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo. Além disso, a Lei Orgânica Municipal de Jaci, em seus artigos pertinentes à fiscalização do município, garante a este poder o acesso às informações necessárias para o pleno exercício de suas funções. A transparência na gestão dos recursos públicos e privados recebidos por entidades que prestam serviços de relevante interesse social, como a APAI, é fundamental para garantir a boa aplicação desses recursos e a lisura dos processos. Em relação aos projetos em pauta, consta aí para a primeira votação o projeto de lei número 8 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2026 e de outras providências. E, para a segunda votação e redação final, o projeto de lei número 9 de 2025, que altera a lei 1456, de 27 de novembro de 2023. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições. Obrigado, Ranieri. Nós temos aqui hoje para a primeira votação o projeto de lei número 8 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2026. Foram apresentadas duas emendas. Eu apresentei uma emenda, a número 1, baixando a suplementação, percentual de suplementação para 15%, e o vereador João Batista apresentou uma baixando o percentual de 25% para 20%. Aí, por solicitação do vereador Luiz Rogério, e também como acordo com os demais vereadores, eu vou retirar a minha emenda e vai ficar para votação só a emenda apresentada pelo vereador João Batista. E também para
para votação, segunda votação em redação final, o projeto de lei número 9/2025. Essa é a segunda votação e redação final. João Batista. Franqueline. Márcio. Carlos Eduardo. Quer trocar comigo? Juninho. Porque você quer trocar. Roberto. Rogério. Gabriel. Palavra franca aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador João Batista. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Fran, todos os secretários. Hoje quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui representando a população de Jaci, nessa reunião ordinária, né? Quero começar aqui com um convite do prefeito, né? Pediu para estar lendo aqui, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Jaci, José Marcelo de Andrade Botelho. O assunto é o convite para a inauguração do terceiro pavimento da sede administrativa da Prefeitura de Jaci. Prezado senhor presidente, a Prefeitura Municipal de Jaci tem a honra de convidar a Vossa Excelência, bem como os demais vereadores e servidores dessa respeitável Casa Legislativa, para participarem da solenidade de inauguração do terceiro pavimento da sede administrativa da Prefeitura. O evento será realizado no dia 25 de junho de 2025, quarta-feira, às 16 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Prefeito Elias Antônio Filho, número 119, Centro, Jaci. A inauguração deste novo espaço representa um importante marco para a administração pública municipal, possibilitando melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorando o atendimento à nossa população. Contamos com a presença de todos para juntos celebrarmos esse avanço em nossa estrutura administrativa. Reiteramos nosso voto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino. Então, o convite está feito, senhor presidente e os demais vereadores, quarta-feira, às 16 horas, na sede da Prefeitura, né? Semana passada, como eu tinha dito, Juninho, me coloquei à disposição. O senhor não estava presente por questão de saúde, mas fui representar a nossa a Câmara Legislativa lá no 250 anos da Polícia Militar, onde
teve várias honrarias, né, foi entregue de medalha, foi uma experiência muito boa, né, onde essa instituição tem prestado serviço para toda Minas Gerais. Então, fico muito feliz de ter participado dessa reunião que teve lá. Quero falar sobre uma coisa que eu já falei, tem 2 reuniões passadas, que é acerca da reforma administrativa. Eu vou frisar nessa tecla, porque eu acredito que esse projeto que foi enviado a essa casa, ela tem o objetivo principal: atender melhor a população de Jaci. Esse projeto, ele foi colocado aqui nessa casa dia 11 de abril. Nós, como vereadores, fizemos e pedimos várias indicações para que melhore isso, melhore aquilo, mas nós precisamos nos posicionar acerca que a função dessa reforma administrativa é para que a população de Jaci tenha um melhor atendimento. Se esse projeto, Juninho, se esse projeto for ruim, o que vai acontecer? Iremos reprovar esse projeto, porque nós iremos analisar e ver que esse projeto não vai ser benéfico para a população de Jaci. Agora, se esse projeto de fato, de alguma forma, irá impactar a população de Jaci de uma forma positiva, seja na questão de atendimento, de agilidade no processo, eu tenho certeza que os demais vereadores irão analisar esse projeto e irão aprovar esse projeto, pensando no bem-estar da população. Então, eu quero solicitar mais uma vez, pela 3ª vez, que coloque esse projeto em pauta. A gente não tem esse acesso a esse projeto no momento, Ju, porque ele não foi colocado em pauta. Então, para a gente ter o conhecimento desse... Só um minuto. Só um minutinho. Para a gente ter um entendimento melhor desse projeto, eu queria que colocasse em pauta para saber a real situação dele. Pode, presidente. Mas o projeto está na casa. Você pode pegar o projeto e ler o projeto, dar uma olhada no projeto. Eu não preciso passar o projeto para os vereadores. Vossa Excelência sabe quantos cargos estão sendo criados nesse projeto? Eu não tenho acesso ao projeto ainda, por isso que eu quero ler o projeto. Todo o projeto está na casa, o vereador tem acesso. O dia que eu enviar para as comissões, mas Vossa Excelência poderia ter pegado o projeto e ter olhado. Eu estive na prefeitura hoje, eu ia deixar para falar no meu horário da minha palavra, eu só vou colocar... Vossa Excelência acha correto nós aprovarmos um projeto criando mais de 20 cargos, se nós não conseguimos nem legalizar a situação dos funcionários que estão ganhando menos de salário mínimo? Como que eu vou colocar um projeto de votação se a gente ainda não conseguiu nem regularizar a situação dos atuais funcionários da prefeitura? Conversei com o prefeito hoje, com a assessoria do prefeito, com o secretário, com o chefe de gabinete. Esse projeto só vai ser colocado em votação o dia que se resolver a situação dos atuais funcionários da prefeitura. Eu conversei com o seu prefeito hoje, estive na prefeitura hoje à tarde e expliquei para ele a situação. É uma questão de honra para nós, inclusive para ele. Ele aqui nesse plenário, ele se comprometeu a resolver a situação dos funcionários. Certo? Conversei com a assessoria da prefeitura hoje, com o prefeito, estive lá à tarde, a secretária de Educação estava junto, e mais outras pessoas. Então eu falei para ele, o dia que resolver a situação, no outro dia eu coloco o projeto em votação, se já tiver com os pareceres da comissão. Certo? Mas caso contrário, enquanto não se resolver, certo? Eu não estou aqui para criar, para votar projeto, para dar emprego, para criar cabide de emprego na prefeitura, não. Eu quero resolver a atual situação daqueles que ainda estão sendo prejudicados. Vossa Excelência tem esse conhecimento, inclusive é reivindicação de todos os vereadores, inclusive de Vossa Excelência, que sejam regularizados a situação desses funcionários.
E o dia que for regularizado, aí sim, você pode ter certeza, Vossa Excelência pode ter certeza, o projeto será colocado em votação. Mas enquanto não resolver, enquanto eu estiver presidente, Vossa Excelência vai me desculpar, esse projeto não vai em votação. Isso é uma questão de honra para nós, foi um compromisso que o prefeito assumiu com alguns funcionários que estavam aqui na nossa presença. Certo? Então, é uma maneira da gente cobrar. Infelizmente, pode custar alguma coisa, mas enquanto, eu vou falar para Vossa Excelência, enquanto não regularizar a situação dos atuais funcionários, não vai ser colocado em votação. Tá bom? Então, só para esclarecer. Só para frisar uma parte que o senhor falou, a colocação, que nós não iremos aprovar. Primeiro a gente tem que analisar o projeto. Então, primeiro a gente tendo o conhecimento desse projeto, aí nós iremos analisar se ele for favorável ou não. Eu tenho certeza que irá passar sim ou não. Agora, acerca dessa queda de braço, se o prefeito fazer ou não fazer, eu tenho certeza que o objetivo dele não é prejudicar a população, os servidores. Então, como ele deixou a palavra dele, que está em jogo, que em agosto ele irá, é o prazo, né, que foi estipulado, foi cobrado por essa casa, eu tenho certeza que ele irá fazer isso, né? Eu tenho certeza que não falta esforço da parte dele de melhorar a condição da população de Jaci. Agora, se a gente quer que uma Ijaci cresça, se a gente quer que uma Ijaci desenvolva, é necessário fazer alguns reajustes que seja benéfico para a população. Por eu não, igual eu tive semana passada, conversei com o Ranieri, ainda não tive o acesso, né? Pedi autorização, agora o senhor me deu autorização para estar analisando o projeto, para estar olhando lá. Hoje eu estarei pedindo esse projeto para dar uma analisada, né? Eu só não consegui porque precisava da autorização, já que o senhor já permitiu em vossa fala aqui. Eu tenho certeza que ao analisar esse projeto, vamos ver qual que vai ser o impacto orçamentário do nosso município e qual que vai ser o benefício, e colocar na balança se vai ser benéfico para a população ou não. Agora, a questão de queda de braço, igual o senhor como estar presidente aí, eu vou respeitar o seu posicionamento, mas tem certas coisas, população de Jaci, que nós pedimos, nós cobramos, e precisa olhar para a população, né? Olhar para a população, porque eu acredito que assim a gente consegue fazer a cidade de Jaci cada vez melhor. E para isso, a questão, quando se fala em desenvolvimento, quando se fala em parceria, semana que vem terá uma reunião e vai ser enviado aqui nessa casa uma reunião com o SEBRAE. O SEBRAE estará aqui na prefeitura, vai ser enviado um convite aqui para todos participarem, porque eu tenho certeza que para que Jaci possa desenvolver é necessário fazer articulações e fazer movimentações para que a nossa Ijaci continue a prosperar. Daqui 2 semanas, eu sei que existe muita crítica acerca da festa do peão, né? Vamos falar também da parte boa, né? Eu tenho certeza que essa festa do peão, Márcio, ela irá movimentar a economia da cidade de Jaci. Eu tenho conversado com diversos empreendedores, movimentação de outros empreendedores fora da nossa cidade, na expectativa dessa festa que irá movimentar, seja quem mexe com um salão de beleza, seja aquele que está vendendo uma bota, um chapéu, as mulheres que irão fazer unha, cabelo, maquiagem. Então eu acredito que essa festa que irá ocorrer nos dias 3 ao dia 6, se eu não me engano, 6? É isso mesmo. Dia 3 a 6, ou 7, né? 3 a 6, eu tenho certeza que hoje eu falo por mim,
que quando se tem algum evento, eu que mexo com comércio, e quando se tem um evento desse, impacta positivamente na nossa microempresa, minha e da minha esposa, onde nós geramos empregos para as pessoas daqui de Jaci. Algumas pessoas têm me procurado, disponibilizando mão de obra para poder estar trabalhando na festa do peão, e eu tenho certeza que irá movimentar a nossa economia. No momento é só isso, então. Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado, vereador João Batista. Com a palavra, a vereadora Franquerini. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, doutor Edmilson, funcionários da casa, vocês que nos assistem pessoalmente, vocês, população, que nos assistem através das redes sociais, boa noite, um ótimo início de semana para nós, né? Já que falando, né, de orçamento, essas coisas, eu queria falar um pouquinho do que a gente até conversou antes da reunião, né? Chegamos a um consenso, conforme o presidente falou das duas emendas a respeito da Lei Orçamentária 2026. A lei veio com 25% de suplementação, mas teve uma emenda de 15%, outra de 20%. O presidente retirou a de 15% e ficou a de 20%. O que a gente estava falando, né? Estamos dando um voto de confiança para o prefeito, porque a gente sabe que o tempo passa rápido, né, gente? Já estamos há quase 7 meses de mandato, a gente sabe que voa, então 4 anos chega sem que a gente imagina, acabou. Então, o que a gente pensou? Né? Eu falo que eu acho importante a população ficar ciente disso. Essa suplementação, ele já vai ter o orçamento, a gente está suplementando esses 20%, porque esse ano ele está usando o orçamento do ano passado, não era a gestão dele. Essa é dele. Então, muitos pedidos, muita coisa que a gente até pede, faz uma indicação, a resposta muitas vezes é que não está no orçamento e que não tem orçamento para isso. Ótimo, né? A gente sabe, foi um orçamento que ele não votou. Então, a gente fazendo isso, o que a gente espera? Que esses 20%, esse orçamento que ele vai votar já com essa suplementação, que ele não esqueça de colocar o que a gente realmente precisa, o que a população realmente necessita. É o que o Juninho fez até uma indicação que a gente está fazendo desde os primeiros dias de reunião, que é equipamento na fisioterapia. Mas, junto com o equipamento, precisa de mais profissionais, porque a demanda da fisioterapia na nossa cidade cresceu muito. Então, a demanda cresceu, mas os funcionários continuam o mesmo número, o local, a aparelhagem a mesma. Então, é uma coisa que tem que crescer também junto com a demanda. Então, isso também a gente espera que esteja nesse orçamento. As escolas que precisam de cuidados, precisam de reformas, que precisam ser terminadas. Até o senhor presidente falou que essa daqui já começou a mexer nela, ótimo, mas a gente espera que nesse orçamento, que quem sabe ela já termine, né? As estradas rurais, que elas sejam assim colocadas também como prioridade, mas não só uma vez, mas que tenha, como eu falo, um planejamento para que elas sempre tenham manutenção. Para quê? Para que não chegue ao caos, né? Essas pontes que sejam sempre tida a manutenção delas, para não acontecer igual aconteceu no primeiro dia desse ano. Exames. Eu falo que podia, não sei se pode fazer isso, se é coisa da minha cabeça, mas fazer um apanhado de que está parado lá de exames, porque a gente sabe que, assim, pelo que o pessoal fala,
tem anos, tem exames que tem anos que está lá. Então, faz um apanhado, o que precisa, vamos zerar a fila de exames do nosso município, né? Já falei das comunidades que precisam do poço artesiano, agora vai vir seca. Como que esse pessoal, né, mais um ano de aperto. Então, tem muita coisa, muita obra para sair do papel. Então, a gente espera que essa suplementação, né, que realmente seja atendido. Festa, claro, tem que ter, mas que o orçamento da festa não seja tão alto. A gente pode fazer uma festa legal, mas que não gaste tanto. Então, a gente pede muito para que essas obras saiam do papel, que esse orçamento seja pensado realmente na população. E também, né, como eu disse no começo, é um voto de confiança. A gente está dando essa oportunidade, né, de um melhor orçamento para o prefeito, né, atender nossos pedidos, para que ele possa trabalhar. Mas é o que a gente fala também, a gente está fazendo isso, mas também, se isso não for bem utilizado, tem outros orçamentos para ser votados nos próximos anos, claro que a gente não vai votar da mesma forma. Então, assim, eu quero que o prefeito receba isso, mas pensando realmente na população e nas necessidades, que tudo que for colocado nesse orçamento, que seja realmente pensado na necessidade da nossa população. Vereadora, a senhora me dá uma parte? Claro. Só lembrando, né, que a cultura não é só festa, que como nós vamos aprovar os 20%, né, que a cultura seja revista, né, para enaltecer outros tipos de cultura que tem no nosso município mesmo, bem como local, estadual e de forma federal, né, que é a cultura do nosso país. Então, não é só festa. Então, nós temos que estimular a nossa população a conhecer o que realmente é cultura, né? Obrigado, vereadora. Eu que agradeço pela contribuição, pela riqueza na contribuição. E é isso, né? Então, é muita coisa que a gente pode estar explorando e que acaba ficando com o olhar voltado, né, num ponto que a gente tem que expandir esse leque e nada mais do que a população. A gente é a voz do povo, então a gente pede, a gente ajuda, mas a gente está fiscalizando e a gente quer que seja bem empregado, porque a gente está aqui, né, mais uma vez falando, acabei de falar, mas é para o povo. A gente faz o que o prefeito, a gente ajuda, né, com o que o prefeito precisa, mas desde que a nossa população seja beneficiada. E é isso que a gente quer, o benefício cada vez maior da nossa população. Por isso que a gente está aqui. E, igual casas, né, as casas populares também, eu acho que também começar outras, pode falar assim, mas tem muito tempo, tem 3 anos e meio, só que construção, né, gente? Como a gente falou dessas que já estão em processo de acabamento. Tem muitos imprevistos. Então, quanto antes começar, vai terminar antes. E é uma necessidade da população. Vão ser entregues 40, mas tem muita gente na fila de espera. E eu acho que já se tem potencial para que a população também seja atendida nesse sentido. Então, é isso que a gente espera, que esse voto seja aproveitado de maneira bem positiva. Então, por hoje é só falar. Vereador, deixa eu só fazer um comentário pertinente que a vereadora estava falando sobre o projeto Minha Casa Nova Ijaci. A vereadora Fran, ela foi muito feliz, né, nas palavras dela, quando ela falou pontualmente sobre estimativa de data, sendo que nós fomos enganados lá atrás, que falaram que lá na placa estava uma data, sendo que nem tinha sido votado por essa casa legislativa, o projeto antes de permuta dos terrenos. Me permite? Tinha uma placa de inauguração. Isso, falando que ia 7 meses, né, para inaugurar.
sendo que nem tinha votado aqui por essa casa o projeto da permuta. Então, nós temos que ter muito cuidado quando fala que vai entregar as casas, né, que não são casinhas, né, deixar bem claro, né, o projeto Minha Casa Nova em Jaci tem 37 casas sendo terminadas, ainda faltam 3, né? Acredito que eles vão cumprir com o cronograma, mas a gente tem que ter cuidado para não levantar aí palavras que vai chegar como refrigério até o ouvido da população e depois a população não vai ser contemplada naquela No tempo hábil, no né, tempo esperado. previsto, tendo em vista que quando a gente tem uma expectativa muito grande, vereadora Fran, a frustração quando não é alcançada aquela expectativa é da mesma proporção. Obrigado. É porque é uma casa, né? É a sua moradia, não é? Vereadora qualquer Franquelini, me permite? Claro. O debate aí. Se o vereador Luiz Rogério, o vereador Júnior, estava aqui vendo um outro projeto aqui. Já tinha placa lá marcando a data de inauguração? Sim. Lá, presidente. Voltado até a permuta? Sim. Aí tinha uma placa lá que ia começar a construção dia tal, eu não lembro a data, mas eu tenho as fotos, depois eu encaminho para Vossa Excelência. E que ia terminar 7 meses depois. Nenhum nem outro. Nem a permuta tinha sido autorizada? Não. Aqui já se acontecem umas coisas bem complicadas, mas tá bom. Então a gente está aqui, né? Mas é para nós estamos a favor da população. O que for melhor para a nossa população, a gente vai fazer, a gente vai votar sim, desde que seja realmente o melhor. Então, boa noite a todos, boa semana, fiquem com Deus e estamos à disposição. Obrigado, vereador Franquelini. Vereador Márcio Moraes. Boa noite, presidente, vereadora Fran, jurídico dos meus colaboradores, a vocês que estão aqui, aos que nos assistem, boa noite, boa semana, que Deus abençoe. Eu quero começar também aqui hoje, eu vi que começou já a pintar a sinalização na rua, mas pintar só os quebra-mola, e parou. Eu não sei se desanimou, ou eles estão juntando mais tinta lá para acabar de pintar. Está com 6 meses né, que estão aí na comando, e quase 7, né, obrigado, e não continuou, pintou quebra-mola, alguns quebra-mola está pintado aí, mas o restante parou por aí. Eu vi que chama a atenção de quem está organizando isso aí, para dar uma atenção, porque a festa chegando e nossas ruas estão aí igual, né, não vou falar nome não, porque o pessoal vai entender. Então eu peço que eles olhem com carinho essa semana ainda, semana que é uma festa que esteja legalizada essas placas, proibir de estacionar, onde é contramão, onde não é, né? Já que vai ter uma festa de esporte que está falando aí. Márcio, você me dá uma parte? Pois não. O senhor falou sobre as placas, ali perto da casa do Lajão, né, ali no Chico ali da água, tem uma placa que é proibido seguir em frente ali na rua da minha casa ali, da casa da Vossa Minha, né, para subir. Sim. Só que aquela placa, ela é pequena. E tem gente que insiste ainda passar direto para aquela placa. E são moradores aqui dos condomínios aqui que passa direto. Pode ser visitante também. Aí, não obstante, eu queria até pedir, Márcio, para na hora que for colocar as placas, né, colocar uma placa maior de proibido subir ali. O chão ali também. Eu não entendo como eles conseguem passar direto ali, sendo que a pista ali, a marcação da pista já divide ali. Então, essa sinalização começou a pintar os quebra-mola, vi que realmente começou, mas parou. Eu não sei o motivo, espero que está resolvendo. Referente à festa peão, está se falando aqui, todo mundo está falando, eu faço as palavras da Fran. A festa é bem-vinda, né? Sempre foi bem-vinda, já assisto as festas, mas com o valor que ela vai cada ano só aumentando, eu não tenho receio que o ano que vem esteja quase 3 milhões de reais uma festa dessa. Esse ano está beirando 2 milhões. E onde o João Batista também foi feliz em falar que o comércio vai ter sua arrecadação, vai sim. Mas com a mesma arrecadação fazia com 500 mil. O povo ia comprar uma botina, ia no salão de beleza, ia num bar, ia no restaurante. Com 500 mil.
sobrava 1 milhão para você investir em estrada rural, você cuidar dessas casas, você olhar exame, 1 milhão de real sobraria. Seu prefeito, o senhor está em todo direito de fazer. Eu vou na festa. Eu iria na festa de 50 a de 2 milhões. Para mim não vai mudar nada. O objetivo é estar junto com o povo de Jaci lá e todo mundo satisfeito. Porque ostentar esses valores, pouca cidade tem isso. E olha, a gente tem que procurar onde está se gastando assim, 2 milhões praticamente, né? E fora a segurança, que eu fico preocupado. Porque vem muita gente e o povo aproveita e tem uns no meio que atrapalha a festa, né? De brilhar, vem para atrapalhar. Então, essa é a preocupação. Então, eu falo o seguinte, já falei com o prefeito várias vezes, ele fica à vontade, ele sabe a minha opinião. A festa é cara, está fazendo uma festa cara. Se pegasse esse dinheiro, você investisse hoje nas estradas rurais, que vai Boca da Mata, Contenas, vai para Barreiro, e gastasse 1 milhão aí com terraplanagem, esse maquinário não teria dor de cabeça, com ponte, com nenhuma reclamação. O pessoal hoje da zona rural que necessita, não ia cobrar. Então, mas, bom, no meu ver isso não aparece, eu acho, para eles, né? Aparece essa festa. Igual a gente está entrando também na situação, a gente vai votar daqui a pouco, suplementação 20%. Espero sim que ele faça, igual a Fran falou, né, as escolas estão aqui, outras obras mais, e vai fazer. Mas assim, o prefeito, de coração, a festa está ficou ótima, com certeza, mas o valor desse não tem como ficar diferente, né? Não tem como ficar diferente. Então, essa é a minha posição. Eu até queria aproveitar, teve um evento agora, celebração de Corpus Christi essa semana, onde foi arrecadado muito alimento, foi doado para a Bolsa Funcional. E isso é bem-vindo. De repente, pode até fazer isso, uma maneira de ter o ingresso. Ou você só vai entrar na festa se doar o alimento. Seria uma maneira legal de população carente de Jaci, ou quem estiver precisando, ter esses... pode ser, né? Ganhar os alimentos aí, todo dia, ter lá 5 dias de festa. E a entrada seria com 1 quilo de alimento. É uma ideia, não posso impor, mas pode pensar com carinho, só entra com o ingresso, é 1 quilo de alimento. Seria bem-vindo, eu acho que dá para se pensar. Esse novo projeto que está se falando aí, onde eu não vou ler também, vereadores, quero saber direitinho que se entenda, mas criação de cargo para um município que já tem uma folha gigantesca de pagamentos, criar cargo, mais cargo ainda, é de mirar. Onde que é bom isso? Onde que é bom a população de Jaci criar cargo mais? O que a população de Jaci vai ser beneficiada? Eu vou parar por aqui, porque eu vou ler esse projeto. Criação de cargo. Onde não está se cumprindo com o salário que é combinado. Espero que agosto chegue, porque a gente tem mais uma semana aqui, não sei se mais uma semana vai entrar. Essa já volta em agosto. Será que a gente vai continuar cobrando em agosto? Então eu vou aprofundar nesse programa. Mas se for criação de cargo, eles podem ter certeza, pessoal, população de Jaci, eu não vou votar em criação de cargo mais. Não vou votar. Vocês sabem como que está a situação da prefeitura. Quero, na próxima reunião, até, se for possível, eu vou trazer aqui para você ver o tamanho da folha, com encargos e tudo mais, que está ficando a folha de Jaci hoje, na questão que já está na prefeitura. Já se encontra. Agora, eu vou ler esse projeto, algumas coisas realmente devem ser coisa boa, mas criação de cargo não é o que seria bem-vindo, né? O mais seria isso mesmo. Obrigado a vocês todos. Que Deus abençoe. Boa noite. Obrigado, vereador Márcio. Vereador Carlos Eduardo. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite, o pessoal da casa, o pessoal que está aqui nos acompanhando ao vivo e pelas redes sociais. Primeiro, vou voltar nos assuntos de lixeiras, porque essa semana veio de novo, mas só que agora veio nos locais mais específicos. Tipo, colocar umas lixeirinhas daquela do lado de todos os pontos de ônibus, para o pessoal que está lá esperando, às vezes consome alguma coisa, esquece e deixa o lixo lá no chão ou lá em cima dos bancos. Isso iria ajudar bastante a manter lá limpo,
o pessoal esperar o ônibus lá num local decente. E hoje eu fui lá perto da orla, porque me pediram para olhar algo lá, e eu reparei que lá também não tem lixeira. E como que vamos cobrar da população não jogar lixo no chão lá se não tem uma lixeira? Se a gente não der o exemplo e colocar as lixeiras nos seus devidos locais, como vamos poder cobrar da população isso? Então fica a dica aí para o prefeito, ver se coloca uma lixeira nos pontos de ônibus e uma lá na orla, uma grande lá na orla, para o pessoal ter onde descartar os seus lixos. Afinal, também nem todo mundo lá que vai lá vai de carro para pegar o lixo, colocar dentro do carro e levar embora. Tem uns que vai de bicicleta, alguma coisa, como vai ficar carregando sacola de lixo? Então, vamos ver se consegue isso. Como também falou de cultura aqui hoje, eu conversei bastante esses tempos com o Gomes, e agora está chegando o 7 de setembro já, né? Já está perto. Queria ver com o prefeito se arrumava uma sala específica para ele guardar os materiais e colocar uma mesa grande, porque ele falou que ficar sentado na cadeira assim, mexendo com os materiais lá no chão, gera muita dor na coluna, e uma mesa eu creio que não vai ser nada demais, nada caro assim, pode arrumar. Aí vamos ver se consegue um local para o Gomes lá. Porque ele sempre fez tudo pela nossa cidade aqui nessa parte. Me permite uma parte? Bem falado aí, você aproveitar nas suas palavras aí, em relação, você comentou do Gomes, né? Parabenizar também mais uma pessoa igual teve o seu Beanor, o Gomes, a gente vê que é uma pessoa que faz com carinho e tá aí como se diz, na luta até hoje. Fazendo do coração para os nossos jovens, né? Isso aí a gente tem que empenhar e ajudar. Não só parabenizar, também ajudar de alguma forma, né? Obrigado, Du. Falando do senhor Beanor, o Gomes também merece muito uma moção de aplauso também, por tudo que ele fez pela cidade e por tudo que ele ainda faz. Porque desde quando eu era adolescente, que já faz tempo, né? Tô velho, ele sempre mexeu com essas coisas e a turma sempre gosta. E eu tenho uma fotinha nossa lá. Passa rápido, né? Não. A beleza não muda, só a idade mesmo, foi mal. Vamos lá. Hoje também tem um pessoal lá, não sei se vocês passam lá, no domingo de manhã, naquela pracinha de frente à cervejaria, pra Serra lá, do Campo Alto. Eles jogam um futebolzinho lá, até bom, a turminha que trabalha no meio de semana se junta lá no domingo e joga. Só que eles me pediram para manter a limpeza lá, pelo menos para eles jogar, porque eles falaram que chegou domingo, além de estar muito suja, acho que alguém entrou com cavalo lá dentro, o cavalo fez as necessidades, fez necessidades lá, e eles pediram para ver se mantém lá limpo, para que pelo menos no domingo eles possam praticar o esporte deles. Eu vi lá, eu passei lá perto da grade, eu passei até olhando lá para ver se na grade da quadra lá se tinha um portão, pelo menos para trancar, para não entrar nenhum bicho lá, mas não vi portão lá também, não sei se tem ou se tiraram de lá. Porque, não sei, falaram que alguém entrou de cavalo lá, mas não sei se foi ou se entrou algum bicho à noite, então eu não posso falar isso, mas pedi para manter a limpeza lá, porque o pessoal trabalha a semana inteira e chega no domingo, eles pelo menos merecem um tempo para divertir um pouquinho. E é uma turminha, gente boa, turminha amarrada e dormindo. É o pessoal do Tabajara. Eles mesmos. E última coisa também, falou de sinalização. Eu já pedi os quebra-molas, mas eu sei que quebra-mola vai demorar um pouquinho. Então, naquelas ruas da Vila Aparecida, subindo para cima dos Luca lá, subindo lá, ver se pelo menos no chão escreve pare lá, para todo mundo saber qual que é a direção certa, porque tem pessoas lá que passam com o carro reto de um lado para o outro e uma hora vai causar acidentes lá. Ô, se me permite, essa rua também é perigosa. Aqui, a esquina aqui, pra frente, que vai a farmacinha ali, é perigosa, porque o pessoal não sabe, quem vem do nada e passa, Deus está defendendo ali, não tem placa, não tem nada. Não, então... A placa tinha apagou já. Foi ontem, na hora que eu estava passando Obrigado. lá,
que eu estava passando para virar para descer, um morador já gritou lá, passou lá, falou que quase teve acidente, que vem um cara correndo na rua vertical e a outra vai na horizontal, passou pertinho do outro. Então, pelo menos tendo sinalização de pare lá, já é um meio de diminuir esse risco. E por hoje é só, obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Carlos Eduardo. O Juninho falou já. Como foi esse sorteio também? Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, funcionários da casa, aqueles que nos acompanham aqui do plenário e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara. Meu boa noite. E eu gostaria de tecer alguns comentários aqui a respeito da reunião que eu tive lá na prefeitura hoje, com o prefeito, com a secretária de Educação, e um dos primeiros itens que eu quero colocar aqui é uma solicitação da secretária de Educação, Valéria Fabre, que ela pediu para mim fazer uma alteração em uma lei aqui a respeito de um recurso que está parado do CRAS, mas aqui, assim, já de início, analisando aqui o projeto, a lei 1183/2013, me parece que a iniciativa tem que partir do Executivo, né? Mas vou dar mais uma olhada na lei para ver a competência, se é do Executivo ou do Legislativo, mas de início me parece que essa iniciativa tem que ser do Executivo, pois se trata de uma anulação de dotação, né? Mas vamos ver, mas aí ela mesma já procurar a assessoria lá na prefeitura para tomar essas providências. A respeito, vereador Júnior, do relatório que Vossa Excelência fez aí, a respeito da Camargo, os relatórios que foram enviados, eu dei uma analisada e vou encaminhar à prefeitura para conhecimento e vou esperar se a prefeitura for fazer alguma manifestação, tá? Dei uma olhada em todos o relatório e foi muito bem feito, tá? De parabéns àqueles que participaram, o Rafael, o pessoal que auxiliou nesse levantamento a respeito da Camari. E depois, posteriormente, nós vamos chamar o pessoal da Camari aqui para uma reunião, para a gente conversar, que foi apresentado a diversos tópicos, diversos pontos e algumas irregularidades. Alguns tem acertos também, mas tem algumas irregularidades. Então, já fiz essas análises lá e vamos aguardar uma manifestação da prefeitura primeiro, para depois ver o que a gente vai fazer. Tá? Outra coisa, o prefeito também pediu que falasse, a vereadora Franqueline também já tocou no assunto, devagar vai se começar a tentar reativar a obra dessa escola. Começou devagarzinho, com pouco serviço, porque a mão de obra da prefeitura também é curta, né, para tentar ver se termina essa escola. Então o prefeito pediu para avisar aos vereadores e à população que ele vai tentar ver se consegue terminar essa escola. Outra coisa que foi falado aqui também pelo vereador Carlos Eduardo, parece que ele que tocou o assunto aqui da cultura, né? Falou do Gomes, da fanfarra. No último dia 17 de junho, o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, determinou que
as congadas, as embaixadas, o reinado, se tornou patrimônio cultural do Brasil. Então, aí aquelas pessoas que, se estiver nos ouvindo, ou que tomar conhecimento, continue com essas tradições, porque hoje, a partir do dia 17 de junho de 2025, a Congada, o Reinado, Moçambique, foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. Então, peço aqui ao Secretaria de Cultura do município que também incentive esses grupos no nosso município, que faça valer o que o IFAM concretizou. Essas tradições vêm no Brasil há mais de 300 anos. E isso, já tem me parece que uns 15 anos que essas entidades, que esses grupos estavam lutando para esse reconhecimento. E no dia 17 de junho, o Conselho Consultivo do IFAM concretizou esse desejo daqueles que gostam da Congada, do Reinado e outras coisas mais ligado à cultura afro. Então, espero que no nosso município isso continue, né? Que a prefeitura peça aí, repito mais uma vez, que o nosso secretário de Cultura possa procurar essas pessoas e, de uma maneira ou de outra, me parece que teve alguns dias aqui, acho que foi o vereador Gabriel, que fez aqui um questionamento a respeito da prefeitura não fornecer veículos de transporte para que essas pessoas, com esses grupos, possam se deslocar para outros municípios, outras localidades. Então, eu acredito que da agora para frente tornou-se quase que obrigação da prefeitura fazer isso, né? Esse movimento começou lá no Triângulo Mineiro, Beraba, Uberlândia, Campos Altos e outras cidades da região, os grupos dali que começaram, porque Campos Altos, por exemplo, é uma cidade que tem muito esses encontros de folias de reis, de reinado, de congadas, né? Então, ali que se começou essa iniciativa para que se tornasse a Congada e o Reinado patrimônio cultural do Brasil. Então, vamos continuar cobrando. Eu vou deixar essa incumbência ao vereador Gabriel. Chegar na época, ele cobre, se for preciso, procure esse pessoal desses grupos e procure a prefeitura, para que foi ele que primeiro fez essa reivindicação aqui na Câmara. Então, vamos pedir aí à prefeitura, né, e eu peço ao vereador Gabriel que fique atento nas ocasiões, nas épocas, para que a prefeitura possa incentivar esses grupos. Senhor presidente, uma parte, acerca disso, tem algum dia específico que comemora ou ainda não foi criado? Não, porque são datas diferentes. A Congada é numa época, o Reinado é noutra época, né? Então, por exemplo, a Folia de Reis geralmente final do ano, né? Termina, me parece que dia 6, Congada não tem dia específico, não se criou o dia da cultura afro com isso aqui. Não sei se já existe esse dia da cultura afro no Brasil, mas não posso te adiantar. Mas um dia específico para a realização das festividades, não, porque são intercalados, né? Geralmente aqui Nossa Senhora do Rosário, que se comemora muito essas datas na Nossa Senhora do Rosário, na data das festividades Nossa Senhora do Rosário, se comemora essa data com a participação de congadas, de folias, essas coisas. Podemos criar municipal? É que eu estou falando para Vossa Excelência. São datas diferentes, né? Então não tem como a gente... Por exemplo, o reinado é do dia 1º ao dia 6. Não tem como você criar uma data para um dia só, que ela é mais dias. As congadas, por exemplo, tem uma tradição, por exemplo, aí vai mudando as datas, né? Então,
não tem como a gente criar. Ô, presidente, você me permite uma parte para enriquecer? A questão das congadas, um diálogo entre congada, por exemplo, da cidade de Jaci, com de Lavras ou de outros municípios, aí eles aí vai depender da disponibilidade do pessoal de Jaci, do pessoal do outro município, para marcar um evento numa data específica, entendeu? Então tem muito não tem uma data específica. Eles conversam e unem e tentam fazer vou fazer nesse fim de semana. Então é bem assim. Porque tem um pessoal lá da Petranego, o André, que eu sempre converso, ele é um dos apoiadores que puxam essa cultura. Então é mais assim, combina, tal fim de semana a gente vai fazer. Só que aí eles conseguem saber com antecedência para pedir o apoio da prefeitura, né? Obrigado. Presidente. Complementou a minha resposta ao vereador João Batista. E outra coisa, geralmente não tem um dia específico que o pessoal daqui vai se deslocar. Mas nós temos o mês específico, né? Então, realmente, igual o Roberto disse, o senhor já disse, que a única coisa que tem agora é o quê? Fazer o cronograma dentro desse mês, né, de comemoração. Obrigado. Porque cada município faz esses encontros, por exemplo. Vamos supor que seja nesse mês de junho. Um faz na primeira semana, outro faz na segunda. Geralmente esses encontros são no domingo, né? Então, João Batista, não tem como a gente estabelecer uma data. Por exemplo, estabelece aqui dia, por exemplo, hoje, 23. Teria que ter sido ontem. Então, não tem como a gente criar uma data específica. Né? Isso aí são coisas que a gente não consegue, a não ser que o Brasil decrete um dia, aí seja um feriado, outras coisas, mas chega de feriado, né? Chega, vamos parar por aí. Outra coisa que eu conversei na prefeitura, que foi comentado, foi conversado aqui, foi falado aqui, me parece que a vereadora Franquerini falou, acho que o vereador Júnior, a respeito do Estatuto dos Servidores, dos planos de cargos e salários. Conversei na prefeitura também, lá estava o prefeito, a secretária Valéria, o doutor Jaderson e o chefe de gabinete, e a gente conversou sobre isso também. É uma coisa que vai ser um pouco demorada, que isso demanda um pouquinho de tempo, um pouquinho de trabalho. Mas algumas ideias que tiverem que ser colocadas, quem tiver aí o estatuto nas mãos, o plano de cargos, né, aquelas pessoas que trabalham na prefeitura, todos os setores da prefeitura, tome conhecimento, vê o que é preciso já mudar para levar essas suas reivindicações para a prefeitura, para que a gente possa ver se nesse mandato a gente possa rever isso. Foi comentado a respeito que a prefeitura de Jaci não pode fazer concurso para professor porque o estatuto ainda não tem lá a questão de magistério hoje, tem pedagogia. Então, está desatualizado. Então, isso, me parece que a prefeitura já vai tomar iniciativa já de fazer pelo menos essa primeira mudança, a prefeitura já vai providenciar para fazer isso, porque está precisando de fazer concurso para professor. Então, essas exigências, eles já vão tentar mudar alguma coisa. Isso aí vem no plano de cargos e salários. Então, são coisas que eu fui lá na prefeitura hoje. Presidente, me permite mais uma parte? Aproveitar desse assunto. Até alguém me procurou hoje, às vezes você pode me ajudar. Me parece que teve um concurso aí, e o pessoal que passou não foram chamados ainda. Tem a ver com essa questão aí ou não? Do plano. De estar desatualizado, não, né? Está desatualizado, sim. Mas em qualquer área, então? Não são todas. Tem algumas áreas que não. Entendi. Algumas áreas que não, mas o que está desatualizado, pelo que a gente está vendo, é a educação. Porque a própria Lei de Diretrizes Básicas de Educação tem algumas exigências, muita coisa mudou. O estatuto, no que tange ao setor de educação, está defasado, como o vereador Júnior falou. Tá bom? Outra coisa que eu fui na prefeitura conversar também, essa semana, não foi só final de semana, pessoas que trabalham aqui na escola infantil, professora Darlene, me procurou
e depois que as pessoas me procuraram, eu também procurei algumas pessoas que trabalham aí na escola a respeito de alguns acontecimentos aí na escola. Levei, chamei a secretária de Educação para uma reunião junto com o seu prefeito, que chamou. Eu fui, pedi o seu prefeito que fizesse essa reunião. Então, vou adiantar que as pessoas com quem eu conversei, que aquelas reivindicações que foram colocadas, aqueles acontecimentos que teve aí na escola, o prefeito já tinha conhecimento, ele já ia tomar suas providências, e eu fui lá, coloquei para ele o que me foi colocado, repassei para ele. Então, eu peço a essas pessoas aí que me procuraram, que conversaram comigo, e aquelas que eu procurei para pedir informações, que a secretária de Educação e o prefeito vai tomar as providências. E se não for resolvidos os problemas, me pediram para mim ficar de olho e ficar atento se alguma coisa acontecer novamente, para que essas pessoas nos procurem para levar ao conhecimento do seu prefeito, da secretária de Educação, ou que essas mesmas pessoas levem diretamente à secretaria de Educação. Não vou falar o que foi os acontecimentos, o que aconteceu, mas as pessoas envolvidas sabem muito bem do que eu estou falando aqui. Não vou citar nome de ninguém, né, mas o prefeito e a secretária de Educação se comprometeram a tentar resolver esses problemas. E eu acredito que aquilo que foi conversado lá vai ajudar em muito as nossas crianças, as professoras, as serventes que trabalham nas escolas, as serviçais que trabalham na escola. Vai ser bom para todo mundo que foi conversado. Se as providências forem tomadas de acordo com aquilo que nós conversamos na prefeitura, vai ser bom. Eu acredito que alguém vai ficar um pouco magoado. Pode aí as pessoas ficarem magoadas, mas o que nós estamos fazendo é para o bem dessas pessoas e para o bem principalmente das nossas crianças. Por hoje é só. Boa noite a todos. Muito obrigado. Vereador Júnior Aparecido de Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores, população que está aqui, nossos servidores, nosso jurídico. Boa noite. Boa noite a toda a população que nos assiste pelas redes sociais e pelo YouTube. Possivelmente nos ouvirão, né, pela Rádio Jaci FM. Vereador Júnior, quem sabe onde me permite, a rádio começou a transmitir as reuniões da Câmara agora. Então, o pessoal pode estar sendo às quartas-feiras. Já começou. Quarta-feira já passou a última reunião. Sábado passado também já havia passado. Agora está tendo uma sugestão para que sejam passadas as reuniões no horário de 11 horas, meio-dia, que é horário geralmente no horário de almoço, que muita gente está em casa e gosta de ouvir um rádio. Nós vamos talvez conversei já com o Rafael, com o pessoal aqui na Câmara. Nós vamos conversar lá na rádio para ver se um melhor horário para que e a própria população se manifeste qual que é o melhor horário, se é às 7 horas da noite na quarta-feira, ou se prefere no horário de 11 horas, meio-dia, né? Se a população pudesse manifestar através dos nossos telefones, essas coisas, né? Aí facilita mais a participação da população. Então, presidente, e quem vai nos ouvir pelas ondas da Jaci FM? Graças a Deus, né? Presidente, antes de começar os assuntos pertinentes à nossa reunião, eu gostaria de falar para as pessoas que ficaram preocupadas comigo no sábado, né? Não fui preso, nem minha filha estava dirigindo meu carro, muito pelo contrário, eu estava dirigindo.
meu carro realmente foi apreendido, porque o policial alegou que estava em má conservação por causa da placa, presidente. Então, população de Jaci que ficou preocupada aí com o meu carro parado lá na rua, não fui preso, minha filha não estava dirigindo, a única irregularidade era a placa que estava em péssimo estado de conservação, isso é verdade. Mas o meu carro foi conduzido, já solicitei o despachante para fazer serviço para mim, presidente, e amanhã, mais tardar quarta-feira, estarei aí de novo andando pelas ruas de Jaci com o meu carro. Eu vou fazer uma vaquinha para comprar a placa, presidente. Para pagar o pátio também, né? Mais caro, eu acho. Então, presidente, saindo aí da informalidade, né? Desse assunto informal aí, voltando aqui. Presidente, eu fiz a indicação, algumas indicações referente à fisioterapia, por exemplo. Hoje, mais uma vez, eu fui parado, e até mesmo quando eu estava lá perto da fisioterapia, uma paciente me parou e falou das condições de alguns materiais que estão faltando e outros que não condizem com a realidade de ser usado, presidente. Igualzinho, lá tem, aí eu falo tatame, né? Que é tipo uma cama que tem lá grande com um colchão no qual não sei se é curvinho, o tecido que encapa ali está todo rasgado. Então não tem jeito de fazer uma asepsia legal ali para o outro paciente usar a posteriori. Obrigado, presidente. Mas e também, presidente, falta Terabandes, que é aquele elástico para fazer o fortalecimento muscular, tendo em vista que alguns equipamentos, se um está utilizando, outro não pode fazer o mesmo tratamento, porque não temos mais material ali para duas pessoas fazer o mesmo tipo de exercício ali, reabilitação na mesma hora. Então, prejudica também o andamento ali da fisioterapia, dos atendimentos. Também, presidente, no mau cheiro, que pega a parte ali dos fundos da Pedra Negra e também o bairro, o loteamento ali Pôr do Sol. Presidente, realmente eu fui lá outro dia, mas o cheiro é insuportável. Aí depois nós recebemos um comunicado da Copasa, de forma, não sei se eu posso falar descarada, falando que tem tratamento de esgoto. Onde? Se tem tratamento de esgoto, aquela carniça que está lá, é por que será? Então a gente sabe que não tem, presidente, tratamento de esgoto. Então, mais uma vez, quero pedir essa casa para a gente ir até o final sobre esse tratamento de esgoto, que não é tratado, é separado. Sobre a Boca da Mata, presidente, a estrada rural, nós temos que ter um carinho por aquela estrada, porque é o único lugar de saída de Jaci se aquele viaduto acontecer um problema, ou acontecer alguma coisa na rodovia que trava o tráfego de carros, né, caminhões e ônibus, vans, motos, bicicleta. Como diz meu avô, tudo quanto há. Presidente, falar sobre o que vai ser votado aqui hoje, né? Que é a LDO. Presidente, eu quero justificar minha votação aqui nos 20%, tendo em vista que no mandato passado nós reiteradamente votamos 15% e essa casa saiu como ruim. E o péssimo trabalho não foi feito por essa casa, presidente, foi feito pelo ex-prefeito, que não teve administração mesmo, não teve.
Isso, quando eu fui presidente, nós votamos aqui no final do ano passado quase 8 milhões de reais. O que foi feito com o dinheiro? Nada. Sumiu. Foi... Beleza. E ainda veio para esse ano, presidente, com um déficit, que não podia. Então, presidente, como nós trocamos o executivo, eu quero acreditar no meu ex-colega vereador, que hoje é o executivo, nosso prefeito Nelson. Então, presidente, como diz Vossa Excelência reiteradamente na sua mesa, nós estamos aqui para aconselhar, né? Então, eu peço ao nosso prefeito, né, como diz o vereador Bié, com amor, pedir com amor, para que ele use com sabedoria e eficiência esses 20%, vereadora Fran. Tendo em vista que muito foi prometido, né? Então muito tem que ser entregue. Então, outra coisa, sobre o projeto... Por favor, Bia. Ô, Juninho, outra coisa também, Juninho. A população que já se está cercando aí na rua está assim. Cadê os remédios? Um cerca, exame. Por que não tira um cara desse dinheiro da festa e aplica na saúde? É simples, hein? Eu sou o Juninho. Obrigado, vereador. Mas então, presidente, eu sou a favor de votar esses 20%, tendo em vista que ele tem que usar com sabedoria, para depois não encher a Câmara de suplementação, que tem que suplementar isso, tem que suplementar aquilo. Nós já estamos ouvindo o Executivo agora. Para depois ninguém, presidente, ter a pachorra e a cara de pau de falar que a Câmara que está errada. Porque várias vezes fomos atacados nas redes sociais por pessoas que não sabem nem que é o vice-presidente da Câmara hoje. Não sabe nem que é o vice-presidente. Não sabe que é o vereador Rogério, que é o vice-presidente. Ele que tem que ocupar a cadeira do presidente quando o presidente sai da cadeira dele. Então eu já quero deixar bem claro para a população de Jaci. Presidente e o vice-presidente. Então vamos parar de ataques ridículos que eu vejo aí nas redes sociais, que não coaduna com o nosso trabalho, presidente. E diante disso, presidente, o senhor falou sobre o projeto, né, que ainda o senhor vai enviar para as comissões, e eu tive o interesse, né, e a curiosidade de debater sobre esse projeto. E um dos pontos principais desse projeto, presidente, que eu vejo que é relevante, que é o projeto da reforma administrativa, é sobre a fiscalização, que eu mesmo critiquei aqui várias vezes, que a pasta do meio ambiente estava obrigada a fiscalizar a pasta de obras, né? Só que o mesmo secretário de meio ambiente é o secretário de obras. Então, um dos pontos, presidente, até onde eu li o projeto e debati, aonde eu vi que há um ponto que precisa ser mudado é esse, presidente, porque não tem condições eu fiscalizar a mim mesmo, né? Porque fica muito ruim. Sobre... Ô, Júnior, só uma parte do Sim. que eu falei sobre isso, que é de suma importância esse ponto que o senhor tocou, que fica incoerente eu fiscalizar eu mesmo, né? Então, eu acredito que quando eu toquei no assunto da reforma administrativa, não era para aprovar a reforma administrativa, mas a gente debater, ter o conhecimento do que está no projeto, para ver se será benéfico para a população ou não, entendeu? Se for necessário colocar algumas emendas, fazer alguma reformulação, alguns reajustes, iremos fazer. Então, por isso que eu toquei nesse assunto pela terceira vez, para ter o conhecimento do projeto. Agora, o senhor presidente, ele falou que a gente tem autonomia de estar olhando lá, ele deu autorização, já entrei em contato com o René e vai imprimir para mim estar tendo acesso. Obrigado. É importante, igual o presidente disse, né, para que todos
leiam os projetos, estudem os projetos que estão na casa para realmente a gente poder chegar num consenso. Essa parte aqui está excelente, mas essa parte aqui está muito boa, não, vamos mexer nisso aqui. Né? E tendo conhecimento e consciência de que isso vai afetar 7.003 pessoas. Não é só o pessoal que vai trabalhar na prefeitura, não é só a prefeitura, nem só a Câmara, e sim o nosso município. Então, presidente, bom, eu falei, né, já do mau cheiro e da concessionária, mas também, presidente, eu gostaria de agradecer os funcionários da Copasa, né, no qual me enviaram um vídeo, né, no qual tinha um vazamento ali na São Mateus, um pouco para frente da pracinha que o vereador Carlos Eduardo mencionou ali, do time do Tabajara Futebol Clube. Então, para frente ali, presidente, um vazamento no qual eu entrei em contato com o pessoal da Copasa. 40 minutos depois, eles já estavam lá fazendo a manutenção. Então, diante disso, presidente, eu gostaria de agradecê-los imensamente pelo retorno e a manutenção rápida que foi feita lá. Presidente, no mais, gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer a todos que nos acompanham e deixar uma coisa clara, presidente, é muito importante que a população acompanhe nossas reuniões para saber o que está sendo abordado aqui, presidente, o que nós estamos debatendo e votando. Então, presidente, gostaria muito de deixar aqui meu abraço a toda a população, que Deus abençoe e o Espírito Santo ilumine o coração e o lar de cada um de vocês. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado, vereador Júnior. Com a palavra, o vereador Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vereadores, vereadora Fran, servidores da casa, nosso jurídico, doutor Edmilson, uma boa noite. A todos aqui presentes, que nos assiste pelas redes sociais, agora pela rádio, né? Já tá, né, presidente? Então, pela rádio também. Conforme o nosso amigo vereador Juninho falou, é muito importante a população estar nos acompanhando, independente de qual forma, né? Se é pela rádio agora, redes sociais, ou aqui presente, né? Também para estar fazendo comentários, críticas construtivas, né? Para estar nos ajudando também. Às vezes, alguma crítica construtiva nos ajuda também, né, Fran? A estar tentando melhorar. Porque o objetivo aqui dos 9 vereadores é um só, né? Trabalhar para a população. Em relação essa questão da Copasa que o Juninho comentou aqui, lá do Porto do Sol, essa questão lá da ET, né, que na Pedra Negra tem lá a estação de tratamento de esgoto, né? Infelizmente, a gente faz propaganda gratuita para ela, porque toda vez que a gente vem a essa casa aqui, a gente tem que falar da Copasa, né? É a propaganda gratuita, mas... Só que propaganda ruim. É uma propaganda que mostra só o lado ruim, né? Só o lado ruim. Então, assim, nada contra, frisar de novo, nada contra os funcionários, sim a empresa, né? Que deixa muito a desejar. E a gente é cobrado, então a gente tem que cobrar também, né? Então, a gente sempre vai falar. Questão das lixeiras, Duca, você comentou... até vou fazer um comentário para, como diz, para enriquecer suas palavras, né? Em relação ao pessoal do ponto de ônibus, bacana esse olhar seu nessa questão. Muitas das vezes o pessoal não é que esquece o lixo lá, é porque não tem onde pôr. Como que você faz, né? Então, é um ponto bem positivo. Da gente aí. Tem que ter as lixeiras em pontos estratégicos, mas essa questão dos pontos de ônibus é bom frisar mesmo. E eu acredito que até tive conversa com a prefeitura, eles estão querendo já, essa questão da lixeira, eu acredito que vai sair do papel. Então, e vai ser de grande valia para a população de Jaci, que está um caso crítico,
que é um dos casos, que é o lixo e os animais, né? Os animais, tá, igual você comentou lá da pracinha, tá demais. E parece que tá aumentando mais os animais aqui, não sei se o pessoal tá soltando aqui o gado aqui. Realmente, esse problema tem persistido já há algum tempo, seja animais de porte grande, seja até de cachorro, entendeu? Você vê ali na praça ali, eu trabalho em frente ali, todo dia tem um cachorro diferente. Falei, às vezes eu até pergunto pra ele, de onde que você veio? Ele não responde não, né? Ele vai comer pastel. Ele vai comer pastel. A questão foi bom você frisar, eu conversei com uma pessoa, não vou citar o nome, em relação a cachorro, eu mudei um pouco o meu ver, né? Me corrija se eu estiver errado, cada um tem, né? O que ele comentou? Ele falou assim, é muito complicada a questão do cachorro em si, cachorro, gato, né? Porque ele falou assim, uma vez que você faz lá como é que chama? Não, o canil, obrigado, presidente. O pessoal da região começa tudo a soltar aqui. E o gasto fica absurdo para a população, que já teve cidades que aderiram a isso e não conseguiu manter. Porque o pessoal começa a vir soltar os animais. Não, a cidade tal ali tem o canil. A questão do cachorro em si é bem complexa mesmo. Agora, dos animais é mais fácil, assim, dos cavalos e dos gados. Cavalo, vaca é mais fácil, por quê? Já tem a lei. Como que funciona? A prefeitura tem lá um convênio com um prestador de serviço. Ele prende o cavalo, leva para um pátio dele que ele tem. O proprietário que quiser, ele vai lá, vai pagar a multa, o carreta e retira. Se não aparecer, depois vai para leilão. Então, o próprio animal consegue custear esse projeto. Então, o do cavalo é um projeto que a prefeitura consegue. Só precisa dessa questão. E já tem o projeto. Precisa da empresa, então. É só da empresa. Eu ouvi por alto, João, que ele já estava à procura, até o Nelsinha comentou que estava à procura de uma empresa para fazer essa parceria. Que aí sim resolve o problema da cidade. O vereador Roberto Lavras já tem uma empresa já encarregada desse serviço lá de recolher os animais que estão ambulando pela cidade, né? Só que o custo é uma situação, é que você falou, é complexo demais. É muito complexo. Você vai, por exemplo, manter um local para você prender gado, por exemplo. Às vezes você tem um local que cabe 4, 5 cabeças de gado. De repente você tem que prender 10, 15. É uma situação complicada. E para recolher esses animais é complicadíssimo. E como se diz, o presidente aí, que é o fazendeiro aí, nato da região, eu falo assim, nada contra ninguém, né? Eu deixo bem claro aqui, a gente não está citando nome nem nada, né? Mas eu falo assim, a pessoa que quer ter, minha menina comentou essa semana, falou assim, pai, eu quero aprender a andar de cavalo, que ela não sabe. Aí eu falei assim, filho, aprendeu uma coisa, mas, pai, compra um cavalo para mim. Eu falei, não, primeira coisa, pai, não tem onde pôr o cavalo. Então, tipo assim, a pessoa tem que conscientizar. Você tem um pasto, você tem uma fazenda, você tem um local para você colocar esse animal e tem recursos para cuidar dele, porque não adianta, igual eu falo assim, você ter um cachorro é fácil, agora você ter recursos para cuidar, então eu acho assim, tem que partir, volta lá atrás, quando a gente fala do lixo, tem que partir da consciência de cada um, né? Se você quer um animal, você tem que ter condição de cuidar, de manter ele e o local apropriado, né? E o principal é isso. Mas devagarzinho a gente vai ajeitando, né? Vamos falar aqui também a questão da sinalização, que até eu com o vereador Márcio, a gente chegou a fazer os requerimentos, né, Márcio? Questão de faixas, de semáforo, igual esse evento aí que tá vindo para a cidade aí, a festa do peão, a gente fica preocupado, questão de sinalização, né? Porque vai aglomerar bastante pessoas, né, Márcio? Então, assim, tem que ver com a empresa que está fazendo, para fazer uma coisa bacana e acelerar um pouco o processo, né? E aproveitando essa questão na festa do peão, eu acho bacana, um evento bom, né? Concordo com muitos aí que tem que ter essa ponderação, essa conscientização com questão de recursos, né? Então, mas é um evento que vai beneficiar bastante a população.
E vou fazer outro apelo aqui, conforme o nosso presidente fez na reunião passada, pedir a cada um que for participar que faça a sua parte, né? Vai lá para curtir, para não caçar problema, para não ter briga, para fazer da nossa cidade uma cidade bem falada, né? Vamos falar assim, né, vereador Juninho? Nos dizeres popular, vamos cada um sair de casa já com pensamento a Deus, independente de religião, e fazer sua parte, né? Para que a gente possa, na próxima reunião, posteriormente à festa, falar bem, né? Do evento, saber que o pessoal está falando bem. Dá licença, vereador. À vontade, meu amigo. Na verdade, igual Vossa Excelência está falando, né? A população tem que ter um pouco de consciência do que vai fazer na rua, né? Sair com pensamento positivo e com pensamento também de respeitar o limite do outro, né? Porque tudo tem limite. Então, se a gente respeita os limites, não vai ter confusão. Então é isso que nós temos que ter consciência também. E não só a população de Jaci, e os visitantes também. Isso. Né? Obrigado. Roberto, realmente o respeito ele tem que prevalecer, a paz ela tem que prevalecer. A gente vê nos noticiários guerras, entre outros, né? Então, quando a pessoa for sair de casa, vou sair para curtir, né? E um outro ponto que eu esqueci de falar, também vai ter um ponto de arrecadação de alimento. Essa arrecadação de alimento vai ser destinada para as famílias que realmente precisam, entendeu? Para montar cestas básicas, e nesses dias vão estar recolhendo alimentos. Essa é uma parte bem bacana, João Batista, a questão da arrecadação de alimento. Isso é bem bacana. E a questão que o Juninho comentou, e eu fiquei com ela aqui na mente, é você respeitar o limite dos outros, né? Respeito mútuo, presidente. Porque às vezes a gente vamos falar assim, num xingamento aí, no verbal, a gente tem um certo limite, a gente consegue suportar, mas às vezes o outro não. Então vamos respeitar para ser respeitado e vamos curtir, aproveitar o evento aí, que é gratuito, né? Que é bom. Roberto, o senhor me dá mais só um segundo? À vontade. Vereador João Batista, ele falou sobre a conscientização, né, de arrecadação de alimentos, e a gente não pode esquecer que os PSFs também está fazendo um brilhante trabalho aí de arrecadar e distribuir roupa de frio, né, agasalhos. Então, eu queria pedir à população, né, que está nos assistindo, para ir até o PSF, o seu PSF, se você tiver uma blusa vestível, né? Porque não vai dar um caco pros outros, pelo amor de Deus. Mas se tiver uma blusa, se tiver uma blusa em boas condições, no qual você não está usando mais, vai lá e doa lá no PSF. Agora, se você também não tem condições de comprar, vai lá buscar uma, que vai ter uma lá para você. Obrigado, vereador. Disposição. Bacana essa questão, Juninho. A gente tem que divulgar, né? Muitas das vezes as pessoas não ficam sabendo. Então a divulgação, eu falo, a divulgação é boa, né? Aí, Copasa, a gente divulga bastante vocês aqui, né? Questão, João, que você comentou a questão do Sebrae, eu vou unificar um pouco essa questão dos cursos aí com a cultura que o nosso presidente citou aqui também. O Gabriel e o Bier, até esses dias falou do Congado. Eu fiquei satisfeito agora com essa questão, presidente, que você comentou, né? Porque, que eu falei, é uma cultura que estava meio que esquecida. Eu falo que eu sempre, quando eu posso, eu ajudo, né? E é uma cultura que, eu falo assim, igual a gente comentou do Gomes, tem o seu Bionor, eu falo o seguinte, já é difícil encontrar pessoas de bom coração e disponibilidade para estar fazendo algo pela sociedade gratuito. Mais 2 minutos, vereador. Obrigado, presidente. E então a pessoa está ali sem nenhum, vamos falar assim, remuneração e fazendo de coração. E se não tiver um incentivo, um amparo, vai desanimando e vai acabando a cultura, né? E a gente tem que frisar outra coisa, que às vezes a gente não é uma cultura que a gente não participa e tal.
mas o outro gosta, o outro participa, cada um tem, né, tem a sua particularidade com uma certa cultura. Então isso é muito importante. E a questão de medicamento que eu queria comentar aqui, a questão devido ao tempo, eu vou até unificar aqui da fisioterapia. Eu, há muito tempo atrás, quando eu precisei, fui bem atendido. Nossa, até a Evelyn, na época, a fisioterapeuta que me tratou, excelente profissional, os equipamentos bacanas. Porque eu falo, a gente cobra aqui, a gente fiscaliza. Por isso que, se a gente for analisar, eu estava conversando essa semana, a nossa saúde aqui é exemplo em relação a algumas cidades, que eu não vou citar nome, porque eu converso com alguns cidadãos. Só porque que a gente cobra, a gente tem que cobrar para melhorar, é o que eu falo. A Ijaci está crescendo, então tem que acompanhar o desenvolvimento. Não pode regredir, não, jamais. Então a gente está aqui para cobrar, fiscalizar e parabenizar quando é para parabenizar. E essa questão da suplementação, conforme a gente conversou antes, né? Você não tinha chegado ainda, João. O presidente até falou, não, vamos dar esse voto de confiança e a gente está aqui, igual ele fala, para orientar, para aconselhar. Então a gente vai dar esse voto de confiança e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. O prefeito vai trabalhar em prol da população, né? O que a gente quer aqui, né, Rogério? A única coisa que a gente quer aqui é torcer e pedir para a população pensar positivo. Ô, Roberto, uma parte, além de a gente aconselhar, nós temos que fiscalizar também esse uso, né? Igual, diversas vezes, foi pedido a indicação acerca da fisioterapia. Fomos lá no Igor, pedimos uma emenda para poder encaminhar para melhorar as condições da fisioterapia. Então a cobrança ela está sendo feita. Então a gente aprovando esses 20% aumenta a responsabilidade do prefeito. Então a gente está dando um voto de confiança porque a população precisa de melhor qualidade de atendimento, seja na questão de remédio, seja na questão de filas de espera de exame e entre outros. Então os vereadores aqui estão fazendo a parte, agora o prefeito tem que fazer a parte dele. Isso aí, João Batista. Vereador. Muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe a nossa semana. Obrigado, presidente. Eu recebi uma pergunta que agora eu não sei respondê-la. Se esse ano vai ter o espaço para o pessoal que tem deficiência. Porque a acessibilidade e também o local para eles ficar. Porque a reclamação que na outra festa não cabia nem 3 cadeiras de roda. Né? E tem muita gente que queria prestigiar o evento. Então, essa resposta eu não tenho, presidente. Se algum vereador tiver... Eu também não tenho essa resposta, mas nós podemos pedir uma informação ao executivo, né, para ver como está essa situação. Vamos pedir o vereador João Batista para... Viu, vereador João Batista? Solicitar do senhor prefeito se tem o espaço para acessibilidade para nós na festa. E seria importante depois divulgar nas redes sociais, né, presidente? Igual está sendo divulgado os camarotes, para divulgar também para todos ter o conhecimento que se vai ou não ter essa área. Vou deixar essa incumbência para o vereador João Batista. Já olha, se já tiver alguma posição depois, ele já coloca nas redes sociais, passa aí, pede o prefeito para colocar e passa aí também. Antes de prosseguir, senhor presidente, amanhã, que seria hoje uma reunião da audiência acerca vai ser amanhã lá na prefeitura às 14 horas. Então, convite para essa audiência sobre a questão da municipalização, onde vai estar alguns empresários. Tá? Municipalização de um trecho da rodovia. A reunião amanhã às 14 horas na prefeitura, né? Tá, quem puder participar. Com a palavra o vereador Luiz Rogério. Presidente, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Boa noite ao presidente, colegas vereadores, aos nossos servidores da casa, a quem nos assiste, né, aí do Facebook, YouTube, e
como se diz o vereador Júnior, graças a Deus que vai se passar na rádio, né? Começar na rádio na quarta-feira. Então, a partir de quarta-feira vai começar a passar na rádio de Jaci. Falar da festa do peão, gente, é uma festa que, né, tradição da cidade, tinha parado, mas voltou, né? Tomara que esteja assertivo aí as ideias do prefeito. Mas é que eu falo, eu acho uma festa cara, né? Poderia ser mais barata e todo mundo ia da mesma forma, né? E auxiliava as outras secretarias onde estão aí, né? Tem muitos aí que estão com grandes dificuldades, né? Como estão vendo as mães, né? Não tem remédio direito, então exames aí, igual a Franquelino falou, tem mais de ano, 2 anos, então falar que o dinheiro vem para eles é mentira. Não existe dinheiro que vem só para a festa, não. O dinheiro aí pode ser passado para as outras secretarias para estar auxiliando. E a questão dos camarotes, quero falar aí à população que a Câmara Municipal, ela não faz festa. Quem está fazendo festa é a Prefeitura Municipal de Jaci. É o seu prefeito, o Nelsinho, né? Então, a questão do camarote, se for uma coisa assertiva, bom para ele. Se for negativa, ruim para ele também, porque ele que está fazendo. Segundo ele, vai reverter o dinheiro para pagamento da festa. Então, até então não tinha isso, né? Eu acho que é a primeira vez que vai ter. Então, é só para esclarecer esse fato. Recebi muitas ligações com relação a isso. Eu não soube responder, realmente eu não sei mesmo, né? Então, infelizmente, é isso aí. Tomara que esteja certo e arrecada bastante para ajudar a pagar mesmo o município. Permite uma parte. Eu conversei esse assunto lá com o prefeito, a questão dos camarotes. Eu só não vou entrar nos pormenores aqui, mas o que foi repassado pelo seu prefeito é o que ele passou para você, para Vossa Excelência. O que for arrecadado com as vendas de camarote e outras coisas mais, vai ser revertido para pagamento da festa. Ele me mostrou lá como vai ser feito, mas eu vou esperar ver, deixar passar, porque depois ele vai mandar a prestação de contas para nós aqui para a Câmara, para a gente explicar para a população o que aconteceu, quanto que foi o gasto, e da onde saiu os recursos, o que foi vendido, o que foi arrecadado, tá bom? Então, a princípio, a venda dos camarotes vai ser bom para a prefeitura, para o município, né? Se vai ser vendido, vai reverter, né, ao município, então a gente aí aguarde que o resultado seja positivo, né, para a prefeitura e para o nosso município. Só que muita gente às vezes acha que a gente o vereador quer ser, infelizmente eu nem sabia do assunto, depois que eu fui inteirado do assunto, né? Então a questão dos camarotes é esse aí. Tem uns que até pede, né? Tem uns que até pede camarote e tudo, eu falo, infelizmente o camarote é o prefeito que faz, lá, né? Então, é isso aí. A questão da municipalização da rodovia, eu enganei a data, eu achei que fosse no mês de julho, então amanhã para mim não vai dar para ir. Eu até estava querendo ir para saber, mas infelizmente não vai dar. Com relação ao plano de carreira, estatuto, né, do servidor e tal, realmente está defasado e o assessor lá da prefeitura não manda nem de jeito nenhum para cá para estar mudando certas coisas aí, com relação até mesmo desse aí do salário mínimo. A gente sabe que o Nelson tem até uma boa vontade de resolver, mas tem uns lá que puxa para trás, né? E a gente sabe disso. Então, a gente pede aí ao nosso prefeito, foi, né, vereador comigo aqui 2 vezes, né? Confio muito nele, acredito que vai dar certo. E não deixa outras pessoas mandar não, seu prefeito. Manda você mesmo e fala, eu vou fazer, pronto, acabou. É uma coisa que vai ficar marcado e vai ser bom aí para a sua gestão e para a população também, né? Ninguém ganhar menos que salário mínimo. Deixa esse prefeito para lá, deixa o secretário para lá e faz do seu jeito. Eu acho que quem foi eleito foi o senhor, então você tem que mandar aí na prefeitura e fazer do seu jeito. Seu coração não é para isso aí não é para ficar puxando para trás não, é para puxar para frente. Então a gente apoia aqui e dá o apoio daqui que precisar, nós estamos aqui à disposição. Com relação ao orçamento, gente, tem a emenda de 20% do João Batista, né, do nosso presidente foi retirada. Eu acho que é um percentual muito bom, além dos 20%, tem 5% de excesso de arrecadação e 5% de superávit, não é isso, nosso? Então a gente já vai para 30%. Então eu acho que é um bom orçamento para ele, sim. Nas outras, né, administrações, igual o vereador Júnior falou, o prefeito falava que era Câmara, tudo, mas aquela é tudo marketing, tudo jogada, e a gente sabe que não é nada disso. A Câmara só,
né? Ela só faz aquilo que vem, a questão nossa aqui é só de ajudar. Isso mostra mais uma vez que a Câmara está assim junto, unida em prol do município e unida em prol da Câmara também. Porque se tem uma emenda, vai ser aprovada para os 9 vereadores, acredito eu, né? Vai ser uma emenda boa, que vai ser para o prefeito e também aí um voto de confiança para o prefeito. Então, às vezes eu estou conversando, tenho que conversar muito com ele e as ideias dele são boas. Mas a gente percebe que tem gente lá que não quer deixar de fazer certos tipos de coisa. Então tem coisa, Nelson, que você tem que tomar a rédea e fazer você mesmo. Se eu for perguntar tudo para todo mundo, você não acaba fazendo nada. Né? Quero falar também da sinalização aí da cidade. Começou aí, pintou alguns quebra-mola, mas parou. Então a gente não sabe também o motivo, se estragou a máquina, se faltou material, e realmente está faltando. Rogério, e a tinta deles é boa, hein? Já está começando a sair já, ué. Ainda nem pintou, já está saindo a tinta. Então, minha casa, as casas lá, a minha Nova Ijaci. Há umas casas que estão sendo feitas aí para a nossa comunidade e o pessoal que ganhou as casas, gente, gera uma expectativa de sair do aluguel, de ter sua própria casa e fica, né, esse negócio não sai, não tem data certa, não sai e fica aí gerando expectativa ao pessoal que ganhou, né? Você vê lá, teve alguns aditivos que eu não sei por que teve, né, que dava para fazer aí mais umas 30 casas mais ou menos. Então, gente, a gente pede aí, né, que seja, que o Nelson cobre mais um pouquinho, ou libere mais um pouco de pagamento, não sei o que está acontecendo, para liberar o mais rápido possível essas casas. Permite, vereador, que eu vi comentário que das 40 só tem 36 prontas. Pronta não, a caminho de ficar pronta. 4 que nem começou. Assim foi um comentário que eu fiquei sabendo. Então, são coisas que tem que pôr na balança aí, né, a gente seguir o certo, porque o dinheiro já está lá, né? Lembrando que era um terreno que foi uma permuta feita do terreno do município com a Camargo, né, com a Intercept, que o prefeito não está fazendo favor para ninguém, isso é um dinheiro que já é mesmo do município, né? Então, vamos ver com carinho aí, né, ajudar o pessoal que está realmente precisando. A questão do presidente com relação ao salário mínimo, né, a questão tem que ser ajustada assim, vamos aguardar aí o seu prefeito em agosto, né? Era para ter resolvido antes já, mas igual eu tô falando, tem gente lá que puxa para trás e não deixa ele fazer. Mas vamos aguardar aí que ele faça, né? E estamos aí também para ajudar no que for possível. Com relação ao animal de grande porte, gente, tem mesmo vários aí, eu sei que é caro para estar resolvendo, mas precisa resolver. Essa pracinha mesmo que o vereador falou lá em frente à cervejaria, a gente passa a estar cheio de gado lá dentro. Então eles fizeram até uma cerquinha lá já, para cercar, e realmente passa lá, está cheio, aí o que acontece? Suja, acaba com a pracinha. Então tem que ver o que pode ser feito para estar melhorando, né, para organizar isso aí. Então são coisas, né, que acontecem, que precisa fazer e pode contar aqui, né, com a Câmara, nós estamos aqui para isso. Com relação de lixeiras na orla, não tem. Lá no Ipiranga, onde eu sempre falo aqui na casa, não tem, não coloca, não faz. Então como é que faz? Não resolve. Então as pequenas coisas que fazem a diferença não faz. E as coisas grandes, né, como uma festa de 2,5, 3 milhões faz. Então, Ô, Rogério, se permite uma vez, eu te dar sobre essa lixeira realmente. E tem uns pontos estratégicos que já se faz falta. É a orla, é a saída de contêineres ali, quando tem problema com lixo. No tanque também tem lá, todo mundo se passa lá todo dia, você vê lá, quase saindo na rodovia, o pessoal que usa ali, não sei porquê, joga lixo na saída ali. Então, se tá jogando no chão, gente, vamos pôr uma lixeira lá para resolver esse problema e acabou. É mais fácil. Agora, o pessoal que tem terreno lá perto, que mexe com criação de gado lá, é obrigado todo dia de deparar com essa colinha no meio do pasto. Além disso, de estar contaminando toda a região ali, que ali quando a água, chuva desce nos corpos que tem ali, Ribeirão tá poluindo. Então, se não tiver uma atitude mais rápida, daqui a pouco a gente não sabe o que vai fazer. Obrigado. Você vê, as próprias lixeiras da praça, né, são muito pequenas, então tem que se organizar, sei lá, pensar de uma forma diferente de fazer aí para melhorar, para dar soluções, né? A gente pede aí também a questão dos remédios, né, que anda faltando, não sei se eu já falei no início, mas a gente veio, o pessoal procura a gente, pergunta, mas assim, infelizmente não depende da gente. A gente cobra aqui e pede alguns medicamentos, a gente sabe que tem falta mesmo. Parece que não tem matéria-prima, né, e tal, mas tem alguns que sempre teve e não tem, não está tendo. Né, isso pesa muito aí
no salário do pessoal. Então a gente pede aí, né, ao nosso prefeito que dê uma prioridade para todos os jacenses aí. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Rogério. Com a palavra, vereador Gabriel. Presidente, quero falar da minha mesa. Permissão concedida. A minha fala é boa noite a todos das redes sociais, boa noite a nosso vereador e vereadora, boa noite ao funcionário da Câmara, nosso jurídico. Presidente, o povo que já assiste está cercando a gente debatendo, tem 9 vereadores. Cadê o medicamento? Eu explico para eles, nós é vereador. O vereador fiscaliza e o prefeito executa, entendeu? Mas só que tem que pedir, a gente está pedindo. Eles pensam que a gente não está pedindo sim. Presidente, estamos pedindo que a prefeitura aumente a verba para o medicamento, para comprar remédio, materiais básicos e para os exames que os médicos pedem. Ele justifica que a procura por serviço de saúde aumentou e os recursos atuais não são suficientes, que as prefeituras gastam. Muitos dinheiro com festa e que parte desse valor poderia ser usado na saúde, para um atendimento mais digno, principalmente, para quem tem menos condições. Aí, como eu te explico, presidente? Prefeito faz festa aqui em Jaci, tira o cadiquinho da festa, investe no medicamento. Senhor presidente, a minha fala por hoje é só. Obrigado, vereador Gabriel. Dando prosseguimento à nossa reunião, vamos passar para a votação das proposições, caso as indicações ou requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação permaneçam sentados, contrário fica de pé se manifestem. Aprovados as indicações, o requerimento apresentado pelos senhores vereadores. Votação dos projetos de lei que estão em pauta. Vou passar aqui para a votação a emenda modificativa número 2, apresentada pelo vereador João Batista, que trata do percentual de suplementação à lei de diretrizes para elaboração do orçamento. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação da emenda permaneçam sentados, contrário fica de pé se manifestem. Aprovada a emenda apresentada pelo vereador João Batista. Passo então para a primeira votação. O projeto de lei número 825 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, já com a emenda alterando o percentual de suplementação de 25% para 20%. O vereador estiver de acordo com a aprovação do projeto, permaneça sentado, se contrário, fique de pé e se manifeste. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 8/2025. Para segunda votação, a redação final, o projeto de lei número 9/2025. Os vereadores estiverem de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrário, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em segunda votação, a redação final, projeto de lei número 9/2025. Os trabalhos serão suspensos.